Alice, uma boa noite para você, tá, minha irmã? Gladys, boa noite. Kátia, uma boa noite. Paulette, já não tem tempo que eu vejo a Paulette aqui. Lazarine, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, nos abençoe, sobretudo nos dias de hoje em que, no Brasil especialmente, em determinadas regiões do nosso país, as pessoas se entregam a comportamentos não adequados, né, com direções inadequadas de comportamento por causa de tradições, festas tradicionais que mais nos escravizam do que nos libertam. Que Deus abençoe a cada um deles, né, porque em algum momento isso passa na vida de cada um, para que nós possamos fazer investimento de eternidade em nossa vida, naquilo que é perene em nossas vidas, né? Vamos lá. Nós, da última vez, estávamos falando sobre passe, sobre a questão do comportamento, e é extremamente importante, sem problema, tá, minha irmã Paulette? Na realidade, quando você está em trabalho de cura, trabalho de passes, trabalho em que você está sendo veiculado, ou seja, instrumento para transmitir as energias eletromagnéticas do passe, para que haja uma recuperação, uma cura, aspiado aí, né? É extremamente importante algumas atitudes no comportamento, né? E o Hilário faz essa pergunta e o próprio Aulus explica, né, que nós não podemos abrir mão dos valores nobres do nosso coração, da nossa mente, considerando a mente mais purificada, considerando o nosso concurso no trabalho, nesse exercício do amor, do qual, evidentemente, é muito importante a humildade, a fé. E para que esses raios, vamos chamar assim, do poder divino através de nós encontrem acesso e passagem através de nós, a benefício dos outros, para que nós possamos sustentar um serviço metódico, um serviço organizado, evidentemente de cura, me perdoe o termo, evidentemente é preciso nós realmente enobrecermos os sentimentos, purificarmos os nossos pensamentos. Isso é indispensável. Quem trabalha com o passe, quem trabalha para oferecer energias poderosas, eletromagnéticas do nosso magnetismo, do magnetismo dos espíritos, do magnetismo da natureza, do magnetismo dos animais, é extremamente importante que nós realmente nos conscientizemos sobre a necessidade do comportamento, do sentimento, do pensamento. Agora, claro que esse esforço, diz ele aqui, nós precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem, lembra que eu falei, estudos, porque quem se coloca numa posição doutrinária, do ponto de vista espírita, e não tem a preocupação de estudar, como vocês estão fazendo aqui, como eu estou fazendo também, estudando, ela fica numa situação de estagnação. Nós falamos da última vez, e a estagnação, a água estagnada acumula exatamente micro-organismos que vai fazer com que haja uma infestação de elementos patogênicos em águas paradas. Então a estagnação, a ausência de estudo, que vai significar essa estagnação, vai fazer com que nós sejamos focos também de mentes doentias, encarnadas, desencarnadas também, além da nossa mente, porque a inércia, a acomodação, para quem não gosta de estudar, para quem não gosta de aprender, para quem realmente acha que basta trabalhar, por si não basta trabalhar, não.
O trabalho é um instrumento importante para o nosso crescimento intelectual e moral. O nosso crescimento só nós conseguimos crescer sob o ponto de vista intelectual e moral. São as duas asas de elevação em nossa jornada rumo à pura e eterna felicidade. É a questão intelectual e a questão moral. Então, não, mas a pessoa não tem estudo, não tem estudo às vezes numa encarnação, mas já traz experiências de outras encarnações. Então é importante nós nunca perdermos o foco do estudo. Eu quero ser passista, vamos estudar tudo que fale sobre o passe. Todos os argumentos sobre o passe, contras ou a favor, não importa, mas analisar os temas para que nós possamos fazer uma filtragem e nos colocar de uma forma metódica no trabalho, sem estagnação mental, sem estagnação emocional, mas com proatividade durante o exercício do trabalho. É claro que existe muita gente simples, né, no interior. Você vai dizer, mas pessoas que nunca leram, não leram nada. Bom, mas elas podem assistir palestras, elas podem conversar com um com outro sobre o tema e para ir aprendendo, porque não é desculpa a pessoa dizer que é simplória, que não teve estudo, que não ganha muito bem, vive uma dificuldade econômica muito grande, mas se ela se candidata a trabalhar, ela precisa saber o que está fazendo. E em qualquer situação econômica que ela esteja, intelectual que ela esteja, ela precisa ter consciência daquilo que ela está fazendo. Não ir, como diz Maria, vai com as outras. Não, eu vou porque foram, eu vou porque meu vizinho vai. Não, eu vou porque eu tenho consciência da importância de eu ir fazer isso. Então esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Aulus. Então tudo que eu estou falando aqui, o Aulus está explicando para o Hilário quando perguntou em relação à questão do conhecimento. Então as pessoas que não estudam e realmente estão sem querer aprender, sem querer incorporar novas informações, novos conhecimentos, condenam-se, quer dizer, elas mesmas se condenam em sua inércia fatalmente às atividades de subnível. Vão trabalhar, mas com péssima qualidade de trabalho. Quer dizer, subnível está abaixo do nível do desejável. Isso é o Aulus falando. Então é importante conhecer. O espírita ele é convidado a estudar, o espírita ele é convidado a conhecer, a buscar, a se informar, para que ele possa criar uma base de estrutura também no campo intelectivo, dentro da sua capacidade intelectiva sim, mas para que ele possa saber o que está fazendo, para que ele tenha consciência do que está fazendo, para que ele possa fazer e não entrar no subnível da atividade. O subnível da atividade é uma atividade sem valor, está abaixo do nível esperado e desejado de um trabalho. Todavia, continua Aulus, em se tratando de socorro magnético, tal qual é administrado nesse trabalho que nós estamos estudando aqui do livro, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de auxílio sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade e do dever, bem cumprido, quando você diz assim, quando você faz uma prece considerando a sinceridade da súplica e você saber que a sua consciência, dentro da lei do dever, está dizendo que você está cumprindo exatamente os seus deveres, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Isso equivale a dizer que as pessoas que fazem uma prece, conectadas com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com o amor, com o Cristo, com o Evangelho, com aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, ela tem um poder muito grande. É isso que ela está falando. Não vai transformar a vida de ninguém, mas ela é tocada de um incomensurável poder de radiação eletromagnética através do prece, através do passe, através da prece, quando ela é proferida de forma sincera, quando você realmente tem a consciência de que está cumprindo os seus deveres. E aí, evidentemente, o auxílio da prece, com certeza absoluta, você vai fazer com que, segundo ele, né, se formos analisar as questões nesses termos de prece, estudo, sinceridade, dever bem cumprido, todas as pessoas dignas, todas as pessoas de fé, fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual,
que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem, tanto quanto da mesma forma podem ser de alguma forma manipulados também por magnetizadores não tão veneráveis assim do mundo espiritual, do qual passam a mobilizar as forças magnéticas para o mal. Então é questão de escolha, porque os magnetistas existem de cá e de lá. E como a Terra é nosso planeta de prova e expiação, existe um número absurdamente grande de desencarnados, ignorantes, maldosos, revoltados contra as leis de Deus, perseguindo aqueles que de alguma forma estão buscando o caminho do bem, que normalmente incomoda, e ficam incomodados com nós que estamos aqui e se sentem incomodados. Qualquer brecha em que nós nos vulnerabilizemos no comportamento, eles nos pegam com certeza absoluta e podem fazer com que nós entremos na rota do desânimo. E o desânimo é a acomodação e é com certeza absoluta a pior situação para quem quer crescer espiritualmente, porque no desânimo nós desenvolvemos doenças graves, autoimunes, muitas doenças autoimunes, nós desenvolvemos problemas no campo emocional, nós vamos trazer para nós graves conflitos no campo de ansiedade generalizada, com transtornos graves da mente, então vai acabar atingindo a nossa mente, além do campo emocional, do fisiológico, fora vários tipos de cânceres que são resultados exatamente de inércia, de acomodação, de pessoas que cruzam os braços, daquelas que dizem assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu sou um lixo, eu sou um zero à esquerda, eu não dou conta, eu não tenho jeito. São crenças que a pessoa acredita e acaba realmente perdendo a sua encarnação. Nós temos que pensar o contrário, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, isso é proatividade, assim, eu posso porque eu sou filho de Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, Deus me deu poder para poder resolver as minhas questões, se Ele realmente me deu todo o poder e eu tenho o poder dentro de mim para resolver as minhas questões, cabe a mim mobilizar-me para eu poder resolver as minhas questões, através do poder da minha vontade, através do poder dos meus pensamentos, através da força também dos meus sentimentos. E é exatamente assim que funciona, vontade, pensamento, sentimento, emoção. E aí nós vamos vivendo uma vida mais sadia, mais leve, mais suave, com muito mais esperança, com muito mais, irradiando muitas coisas boas, né, o tempo todo. Isso é possível, isso não é fantasia, não é fórmula mágica, isso é possível, mas é preciso muito esforço. É subida de montanha, é escala de montanha, não é fácil escalar uma montanha, mas é possível nós conseguirmos isso, chegar ao topo, que é a felicidade, né? Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim de um gabinete de cura, que é o trabalho que está sendo realizado, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem presunção de doá-los de si mesmo. É importante não esquecer que essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então, por que ele está falando sobre a questão da humildade e do amor, do qual, como resultado, vem um amparo divino, né, que é seguro e imediato? Exatamente você se colocar naquele que transmite os benefícios sem a presunção de dizer que esses benefícios são seus, porque todo benefício vem de Deus. Então você atribui a Deus a fonte desse benefício, você apenas é um instrumento. Aí você fica menos orgulhoso, mais humilde, né? Porque você está transmitindo realmente esse benefício recolhido da espiritualidade, sem a presunção de dizer que eu tenho esse potencial de dar energia para curar os outros. Ninguém cura ninguém. Nenhum ser humano cura ninguém. Nem Jesus fez isso. Diante da hemorroíça, que já há mais de 12 anos, sofrendo aquele fluxo sanguíneo incurável, ao tocar nas fibras, né, da roupa do Cristo, né, do manto de Jesus, ela imediatamente estancou aquela doença, aquela problemática comum, ela tida como imunda, porque é um processo realmente natural nas mulheres, mas nela era um fluxo contínuo. E ela foi curada imediatamente. Jesus sentiu sair dele exatamente esse magnetismo, não reclamou, disse apenas que alguém o tocou com fé, mas ao mesmo tempo a ela disse que foi a fé que ela possuía que a curou, não foi o Cristo. Até porque o Cristo não estava nem com atenção a ela. Mas o Cristo realmente diz, a vossa fé ou a tua fé te curou. Nós é que nos curamos, tanto quanto nós é que criamos as doenças. As doenças não vêm de fora, Deus não cria doença em nós. Deus nos dá, por amor, exatamente a saúde.
O nosso corpo tende à saúde, chama-se isso o fenômeno de homeostase. A homeostase é todo um fenômeno para a busca da harmonia dos corpos físicos e o corpo perispiritual. Se há doença, nós estamos ferindo a homeostase, portanto, nós estamos desarmonizando através do perispírito o corpo físico. Mas tudo sou eu que provoco, não vem de fora. É uma provocação minha. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam verdadeiramente a humildade e o amor, o amparo de Deus, ele é seguro e imediato. Esse ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficientemente e pacífico, reclama-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, que eram os médiuns, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Conrado é o mentor espiritual. Obsidiados ganhavam um ingresso no recinto acompanhados de frios verdugos. Então, durante o passe, nesses trabalhos comuns que a gente vê na Casa Espírita, após uma palestra, etc., tem um trabalho do passe, então as pessoas entravam e as pessoas que estavam obsidiadas entravam lá, inclusive, com os seus obsessores, acompanhado que ele chama de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, né, a região do córtex, depressa se desligavam, esses espíritos se desligavam dessas pessoas obsidiadas, postando-se, porém, na vizinhanças, com a espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. O que ele está dizendo? Que a maioria das pessoas que tomam passe nas casas espíritas sem consciência da necessidade de um processo de alto esforço para renovação de comportamento, não adianta, você pode tomar durante 10 milhões de anos passe no centro espírita que vai acontecer isso. O espírito fica lá de fora, você sai, ele volta e se reacomoda no seu mundo mental. Então, todo o processo é de esforço, é um processo de autodesobsessão. Você toma um passe, você ganha energia para que você encontre em você, a partir de ganhos energéticos, eletromagnéticos, vai estruturar produções neuroquímicas do cérebro que vão te ajudar a você encontrar forças através de produções hormonais, que são as funções endocrínicas, que nessas funções harmônicas também, dentro do metabolismo, você encontra um prazer, uma alegria, uma força extra e você próprio encontra o seu caminho de libertação. É assim que se dá a desobsessão. Não existe passes mágicos, não existe negócio como algumas correntes dizem. Nós vamos pegar o obsessor, pegar ele pela garganta, botar numa corrente, jogar numa pedra, jogar debaixo do rio e ele vai ficar lá debaixo do rio. Ou então jogar em cápsula para outros planetas ou para o centro da Terra. São crendices, fantasias, ilusões. Não existe esse tipo de obsessão. A desobsessão acontece a partir do momento da transformação do obsidiário. Não existe obsessão sem exatamente sintonias. No momento que você não vai virar santo, ninguém vira santo. Nós temos várias encarnações, milhares de encarnações para nos tornar anjos. Mas enquanto humanos, na condição de humanos, nos esforçando para fazer o bem, isso tem uma validade muito grande. Porque é o esforço que você está fazendo que vai te proteger. É o esforço de você se melhorar. E quando errar, aprende com o erro e volta a se esforçar. Porque se você ficar preso no erro que não deveria ter errado e criar a culpa, os obsessores pegam você de novo. Porque você fica matutando através de um processo de remorso ou de... que não é arrependimento, é apenas culpa. Você vai alimentando culpa. Não podia ter errado, não devia ter... Tanto podia que errou. Agora, só que nós podemos aprender com o erro a partir do arrependimento, expiação e a reparação desse erro quantas vezes forem necessárias em nossa eternidade. É assim que funciona, sem culpa. Apenas aprendendo para que nós possamos reparar cada erro cometido. E aí nós estamos nos esforçando, não há obsessor que tome conta da minha mente, não. Não há essa possibilidade. Agora, é claro, para eu poder não dar muita guarida para o obsessor, eu preciso usar a compaixão para comigo, a misericórdia para comigo, a caridade para comigo, me amar profundamente, me respeitar profundamente, para que eu possa desenvolver essas virtudes e expressar para o meu próximo, inclusive os desencarnados. Porque eles vão receber essas energias que eu já dou para mim. As energias de alto amor, quando eu começo a me respeitar, me amar, ser mais flexível comigo, ser mais compreensivo comigo, mais misericordioso comigo, eu já começarei a irradiar uma energia que eles, os obsessores, vão sentir também. E eles vão sentir bem. Porque é uma compaixão que vai sendo desenvolvida através da nossa irradiação magnética pela autotransformação, que eles vão sentir bem. Se não sentir bem, vão embora, não podemos fazer nada. Mas se eles se sentir bem próximo, que eles recebam os nossos benefícios.
Não precisamos ficar com raiva dele, com ódio dele, que vocês saiam, vão um pouquinho dos infernos. Isso não resolve. É tratá-los com amor, a partir do alto amor. Não adianta, não, eu amo meu obsessor, mas você não se ama, você não está amando ninguém. Você só dá aquilo que tem, conquista através do alto amor para você poder amar, né? Aliando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria, e não alcança mesmo. Vai tomar 10 milhões de passes em todos os centros espíritas espalhados pelo Brasil e pelo mundo e não vai sair das condições de petrificação de comportamento malsão. Sai dali e continua com os comportamentos equivocados, continua com a viciação, com rebeldia, continua com as crenças limitantes, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um lixo, eu não valho nada, num processo de automartirização, de autossacrifício, alimentando sofrimentos como se isso fosse purificar. Não tem resultado, é o que ele está dizendo exatamente nesse momento. Alinhando apontamentos, começamos a reparar, isso é André Luiz, que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria, ou seja, melhoria nenhuma. Pode tomar 1000 passes, não vai melhorar. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Não tem como, a pessoa está cristalizada dentro de si, dentro dessas crenças limitantes. Eu não consigo, eu não mereço, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu sou um zero à esquerda, eu não dou conta. Quer dizer, isso são crenças, talvez aprendidas desde a infância ou de outras encarnações, que ela precisa ressignificar, reprogramar a mente para poder receber os benefícios da vida. Porque isso é, na realidade, uma vida-morte, né? Que a pessoa está mais morta do que viva. Entra, toma um passe e não tem nenhuma influência das energias magnéticas a ela projetada. Registrando o fenômeno da pergunta, de Hilário não se fez inspirar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, disse o Aulus. Será então indispensável a fé para que se registrem exatamente o socorro dos que necessitam? Ou seja, eles estão ali, é preciso ter fé para que eles possam receber esse socorro? Sim. Claro que é preciso confiança. Assim, aí ele vai usar termos muito antigos como fotografia, nós precisamos de uma chapa impressionável para deter a imagem, hoje é mais fácil, mas antigamente tinha aquela chapa fotográfica, você precisava ter a imagem, depois você com elementos químicos combinados, você realmente vê a imagem registrada nessa chapa. Tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz, no terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Vai tomar passe? Você se coloca numa condição de confiança, e nessa confiança você está realmente já em sintonia com seus amigos espirituais, e nessa conexão com os amigos espirituais você está aberto a, por um processo natural de sintonia e simbiose, receber as energias curativas de um trabalho de passe. Eu digo curativas, é claro que quem vai se curar é o paciente, mas eu digo curativo porque são energias que estabelecem um processo de potencialização das energias de quem está recebendo o passe. Se você tem, vamos usar em termos de escalas, né? Você tem 1 de 0 a 10, uma escala 1 de potencial de energia para sair de uma situação conflitante. Você toma passe, você pode sair dessa sala com já na escala 9 até 10, então já está bem reabastecido, e a partir daí cabe a você administrar a energia que você adquiriu para você ir também criando energias de autotransformação. No terreno das vantagens espirituais é imprescindível que o candidato então apresente essa favorabilidade, essa tensão favorável. E essa tensão decorre da fé. O que é a fé? A fé, diferentemente do que muitos possam achar que basta você ter fé de uma forma sem raciocínio, uma fé absolutamente limitada, limitante, escravizante, é uma fé verdadeira, é uma fé em que você, pela segurança, autossegurança, você alimenta uma certeza de que aquilo que você almeja, efetivamente você haverá de conquistar. Isso chama-se fé. Aquilo não é, claro, haverá de conquistar dentro dos caminhos da vida. Você vê, eu almejo não ter nenhum tipo de doença. Aí a doença vence, mas então você faltou fé? Não. Você, pela fé, prepara para que com a doença você aprenda para que você volte à sua saúde. Então a doença acaba, nesse caminho de um pedido de não doença, ela aparece para que você possa valorizar a saúde também. E não reclamar da doença. Aliás, eu falei isso inclusive com o meu irmão Erlen aqui presente, considerando exatamente que a doença, e é nos momentos de doença que nós devemos agradecer. Porque a doença não aparece de graça na nossa vida, ela aparece como um convite para que nós possamos realmente, por ela e através dela, encontrar o caminho, embora sejam doloridas,
é o caminho da dor, nos convidando para o amor. Não reclamar, porque senão piora, e o nosso sistema imunológico fica vulnerabilizado, e nós temos mais dificuldade de cura, ou de restabelecimento da saúde. Aceitar, veio a doença, aceite, reflita sobre ela, se possível converse sobre ela, com ela, não tem problema. Apesar de ela estar querendo tomar conta de mim, pensem assim, eu sou muito mais do que uma doença, eu sou luz, eu sou filho de Deus, eu sou aprendiz da vida, eu sou um espírito imortal. E aí você começa a ressignificar a doença conversando com ela. Basta dizer isso. Isso é mágica? Não. São fórmulas mágicas? Não. Mas isso é realizável e concretamente, isso objetivamente, realmente traz resultado. Ou seja, está doente? Conversa com a doença. Vê o que você pode realmente, o que ela está dizendo para você. Olha, eu estou aqui porque você em algum momento, ou então está passando por um processo provacional, não é porque você precisou passar pelo doença, porque errou, não. A doença também é um convite provacional, faz parte do nosso crescimento. Não é porque está doente, porque está pagando débito do passado, não tem nada a ver. A doença faz parte do currículo de nossa evolução. As dores fazem parte. É um mundo de prova e expiação ainda. Nós não estamos num mundo regenerado. Mesmo no mundo regenerado, a dor ainda vai estar presente. Então vamos devagar. Não quer dizer que toda doença, toda dor é resultado dos erros, não. Também são mecanismos pedagógicos que a vida os utiliza para que através disso possamos humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia e aprender com a dor, conversando com ela. O que ela está dizendo para nós? E vamos vivendo. Aí, 1 mês, 2 meses, eu fiquei 4 meses com uma herpes zoster, realmente, que me deixou totalmente limitado, mas nunca perdendo a fé, com a mais absoluta fé. Em algum momento, os remédios, como uma pregabalina, que é um remédio fortíssimo que eu tive que tomar, o neurologista me receitou na época, me tirava alguma coisa de uma noção, de uma cognição. Em algum momento eu ficava assim, puxa, não sou eu, não sou o João. Mas eu me percebia, sabia que o remédio estava fazendo efeito para que o meu cérebro pudesse aguentar a dor de uma neurite, né? Porque a herpes zoster que me atacou, e eu sinto até hoje, se atacar, por exemplo, na região do cérebro, na região da cabeça, pode até matar, né? E aí, enfim, a gente conviver com isso, saber conversar com isso, sabendo das limitações que ela vai nos trazer, né? Eu só dormia de um lado, 4 meses mais ou menos, mas isso em nenhum momento eu reclamei. Você tomou também a pregabalina, Alice? Aquele remédio é forte, sabe? Eu tomei durante 4 meses, não foi um desafio bom para mim. Foi um desafio muito, muito bom para mim. Aprendi muito, como eu disse, eu conversei com ela. Tem amigos nossos que pegaram uma herpes zoster e ficaram, praticamente desencarnaram com ela depois de 8, 9 anos, 7 anos, porque talvez não souberam lidar com a doença. Existem várias doenças, né? Então, obrigado aí pelo retorno, Alice, mas veja que pregabalina não é brinquedo não, né? Mas vamos lá, certo? Não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência, submissão, diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo, procuramos apoio, procuramos nos apoiar. Ou seja, não é o fanatismo religioso, é uma segurança íntima pela fé racional, do qual nós vamos reverenciar, nos submeter às leis divinas, né? Do qual nós sabemos que estão íncitas a sabedoria e o amor, do qual nós procuramos nos apoiar para podermos avançarmos. É muito importante nós buscarmos exatamente nessa segurança íntima, essa reverência, reverenciar as leis de Deus, nos submeter às leis de Deus, não nos rebelar contra. E onde é que estão as leis de Deus? Na consciência de cada um de nós. Não estão fora, não estão nos templos, não estão nos líderes, estão em cada um de nós. Então, reverenciar e nos submeter diante dessas leis divinas da própria consciência, nós vamos encontrar toda a sabedoria de viver, toda a capacidade pelo alto amor, do amor que nós procuramos apoio para apoiar aqueles que ainda não encontram esse caminho. E nós já podemos encontrar. Repito, isso não cai do céu. As conquistas de você conhecer as leis da consciência, é muito importante o exercício da vigilância e da oração, como ensinava Jesus. Posso dar algumas dicas, por exemplo, nós aprendermos diariamente a usar técnicas, né, como a respiração profunda. Você chega em um momento do seu dia, você dá aquelas 10 respiradas, 5 respirar, deixa o ar penetrar e solte levemente tudo que entrou, depois volta umas 5 vezes para você oxigenar o cérebro.
você dá alimento, né, substâncias importantes, vigorosas para as funções cerebrais, que é a sede do espírito, a sede da mente, está no cérebro físico. Então você está dando alimento para lá. Isso é um exercício importante para você se acalmar. Outros exercícios, além da oração que nós aprendemos, de uma função muito importante para nosso equilíbrio, para nós vivermos com mais felicidade, com mais alegria, com mais leveza, também nós fazemos, por exemplo, a meditação, para quem gosta de meditar, né? Você tem a fibromialgia, né? A pregabalina também você toma, Paulette? Desculpa fazer a pergunta, que eu vi que você respondeu, porque você tem a fibromialgia, né? A fibromialgia, dentro do que nós estudamos no campo da psicologia transpessoal consciencial, na realidade a consciencial é uma das correntes advindas da quarta força da psicologia, que é a transpessoal. E existem várias correntes. A consciencial nós aprendemos no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, lá em Cuiabá. Eu tenho uma filha, inclusive, que é lá da região de Cuiabá também, lá de Cochipó da Ponte. Vivi muito tempo ali também, naquele porta do inferno, assim, lá quente demais da conta, Deus me livre. Mas vivemos ali por um período bom e aprendi muito. E a nossa visão da questão da fibromialgia, que são dores espalhadas por nosso corpo, está muito ligado, Paulette, também a um processo de autoexigência. Tá? Isso talvez no subconsciente, a pessoa se autoexige não errar, ela é muito exigente com ela não é flexível com ela, né? E a autoexigência está ligada também às culpas, conscientes ou subconscientes, né? Culpa que nós trazemos do passado ou do presente e que nós ainda não conseguimos ressignificar essas culpas, né? Culpa por qualquer coisa, né? Culpa até dos outros, nós assumimos culpa dos outros, mas veja bem, que legal, a 300 quilômetros, onde é que você morou lá? Desculpe estar fazendo aqui essa digressão do nosso estudo, né? Mas eu morei muitos anos, eu e minha família moramos lá, e tenho uma filha lá de Mato Grosso também. Mas o que eu queria dizer para você, a fibromialgia está muito ligada exatamente a essas exigências muito fortes num movimento, nós chamamos de você está fazendo um processo de auto-julgamento, de autocondenação e de autopunição. A autopunição já é o processo da fibromialgia, né? Você está se punindo, dentro da visão da psicologia consciencial. Isso, evidentemente, tem como se sair disso, através, já eu conheço Coverlândia, tá? Fazer esses exercícios, Paulette, você realmente começar a trabalhar a partir de uma autoflexibilidade, você... Por exemplo, usar aquelas frases, parece que é mantra, mas isso tem importância na vida de cada um de nós. Eu amo a mim mesmo. Mas você, à medida que você diz eu amo a mim mesmo, que é o princípio do amar ao próximo como a si mesmo, quando você diz eu amo a mim mesmo, você começa a disparar em você energias até então desconhecidas no momento de identificação com a luz que você é. A luz não está fora, está em você. Você é a própria luz, você é a chama divina. Como dizem os espíritos, nós somos chama divina. Então você começa a se identificar com a essência eterna que você é e não com as coisas transitórias que você está. E dentro desse exercício de auto-identificação com a luz que você tende a diluir essa pressão de uma exigência que leva à culpa e que traz vários tipos de doenças, dentre as quais a própria fibromialgia, e aos poucos fazendo esse exercício respiratório, meditações, visualizações, vivências visuais, ou, como falou também, a própria oração permanente, você tenderá a diluir, criar um processo natural de uma energização diferente para o seu corpo físico, a partir dos chakras, dos centros, nós chamamos de centros de força. O André Luiz estuda muito bem a questão dos chakras em Evolução dos Mundos. E à medida que você vai fazendo isso, você vai desobstruindo, né? Seja o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, sexual ou básico. Nós temos 7 importantes. E temos mais de 80 mil microchakras distribuídos em nossas peles, no nosso corpo. Mas se você fizer isso, você próprio vai criando energias que vão disparar determinadas substâncias do próprio cérebro, neuroquímicas, né, enzimas importantes, que vão dentro de um processo metabólico natural, você próprio vai fazer com que neutralize essa pressão, né, da fibromialgia em todo o seu corpo.
essas dores vão desaparecendo gradualmente no momento que você vai desobstruindo o processo de captação energética, porque os chakras eles funcionam exatamente como captador de energias, condensadores de energias, dínamos de energias, distribuindo os nossos plexos, chamados plexos nervosos, através de todo o sistema nervoso, porque a fibromialgia está ligada ao sistema nervoso também. Então você acaba realmente, você próprio, entrando no processo de autocura, dentro do momento que você vai mudando a forma de ver a vida, se amando mais, se respeitando mais, se abraçando mais, né? Você mesmo se vê se imaginando, se abraçando, imaginando a abração da autoimagem, né? Então você faz um trabalho de recolhimento com você, para você se conhecer, é o autoconhecimento, para você saber exatamente que o potencial está em você. E que você, aos poucos, vai diluir todas as consequências realmente de uma fibromialgia, porque realmente não é uma patologia desafiadora, realmente é muito incômoda, mas que você tem os poderes em você para produzir todos os elementos, os fármacos internos, né, para resolver isso. Mas voltando aqui ao que nós estamos estudando, sem o recolhimento, sem esse respeito, a receptividade, nós, evidentemente, não vamos conseguir fixar esses recursos imponderáveis que funcionam a nosso favor, como eu estou falando aqui. Porque escárnio, dureza de coração, podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre um templo da alma. Olha o que eu estou falando aqui, Paulette. O que o áudio está falando. Escárnio, quer dizer, a gente não levar muito a sério. A dureza de coração, às vezes, é muito duro conosco. Nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos subconscientemente. A gente está agindo assim sem perceber que nós estamos nos condenando, que é exatamente o processo da culpa. A gente se julga, se condena e se pune, e entra nas doenças, nas várias doenças autoimunes, inclusive uma fibromialgia, que é uma doença autoimune. Então veja que isso tudo é resolvível, nós conseguimos resolver através da mudança dos paradigmas, numa reprogramação da minha mente em dizer que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, eu posso sair disso, eu consigo sair disso, eu mereço sair disso, eu sou capaz de sair disso. E você vai se capacitando, se achar que não é tão capaz, através da oração, através da respiração profunda. Existem técnicas, eu uso muito uma técnica, e não dá para ensinar aqui em uma hora, que a gente aprende dentro da terapia. É comum em todas as clínicas de terapia, de várias correntes, né? A comportamental, a behaviorista, a psicanalítica, a humanista também, enfim. Usam muito, que é a chamada EFT. Se você botar lá no Google, você vai entender. E você pode aprender também como autoaprendizado, né? EFT, Emotional Freedom Techniques. Na realidade, são técnicas da acupuntura que você usa com os próprios dedos, nos mesmos meridianos da acupuntura, nas linhas meridionais da acupuntura, né? São pontos específicos, e que não tem como não funcionar. Se você trabalhar as emoções, se você trabalhar os sentimentos, usando exatamente os toques nos pontos certos, com certeza absoluta você vai descongestionar as energias e, evidentemente, vai fazer um efeito com o tempo, né? Eu conheço a EFT há vários anos, eu faço pelo menos 10 vezes por dia para mim, em função das dificuldades que eu tenho energéticas também. Então imagina, eu imagino quem não faz, quer dizer, tem muitos bloqueios energéticos aí que precisam ser trabalhados, tá? Para tentar ver se minimiza, né, as consequências de uma fibromialgia. Mas vamos lá. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se talvez para refletir sobre as respostas do Aulus, né? Ficou em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, o Aulus considerou a conveniência do nosso contato direto com o serviço de ação do passe. Seria interessante para nós a auscultação de alguns casos em foco. Agora ele vai fazer uma análise de casos, né, das pessoas que estão recebendo o passe. Para isso, aproximou-se de uma idosa senhora que acabava de entrar a carta de auxílio com permissão de Conrado, que é o mentor da casa, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. O mentor pode examinar essa senhora. A senhora, aguardando o concurso de Clara, que era passista, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observe o fígado dessa senhora. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance, passamos a analisar. O André Luiz diz, realmente, o fígado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas
pareceram-me vasta colmeia trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida, deu agora uma parada aqui rápida, né, na internet, mas ele continuou. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico, ou seja, um ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava exatamente a impressão da famosíssima icterícia, né? E a icterícia mostrava-se insofismável nessa senhora. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Por que ela adquiriu a icterícia? Por que ela congestionou o fígado? Toda essa problemática no colédoco, também a questão realmente da presença da icterícia. Nasceu, surgiu, brotou do acesso de raiva, de cólera, em que a nossa amiga se envolveu dentro de casa. Ficou brava dentro de casa, ficou nervosa dentro de casa. Trouxe um grave problema de disfunção, em função até das questões cardíacas, mas sobrecarregando o fígado. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. E como é que ela será socorrida aqui? Essa é a pergunta. Conrado, impondo as mãos sobre a fronte da médium, né, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou a movimentar as mãos sobre a doente desde a cabeça até o fígado enfermo. Então, o Conrado, o mentor, utilizando a médium passista, fez com que essa médium passista movimentasse as mãos da cabeça até a região do fígado dessa senhora. E o André Luiz diz: notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no mentor, que nos acompanhava solícito, e perguntou ao mentor, ao Conrado: a nossa irmã estará curada? Porque vimos que ela melhorou muito, ela está curada? Isso é impossível, diz o mentor para o Hilário. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução dessas patologias. E em que base se articula semelhante processo de curar? Ou seja, como é então que se dá a cura? Pergunta lá o Hilário. O passe é uma transmissão ou uma transfusão, como se faz a transfusão de sangue. O passe é uma transfusão de energia que possibilita a alteração das funções sinérgicas das próprias células físicas por essa transfusão energética. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, não é mesmo? O átomo já está subdividido, e nas subdivisões já encontrou também, em termos de prótons, elétrons e nêutrons, em cada um deles a tríade quark, e quark são subpartículas ainda abaixo do elétron, e já se conhece muito sobre o átomo na Terra. Que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Aulus. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Está perguntando sobre a cura lá daquela senhora. A cura não se dá por milagre. Nós temos toda uma estrutura fisiológica, nós temos todo um arcabouço atômico, nós temos todos os processos de funcionamento dessa estrutura do universo atômico, do qual a gestora, ou seja, quem vai dar a dinâmica das aglutinações atômicas do nosso corpo físico, é exatamente o mundo mental, pensamento. Porque o pensamento vem do mundo mental. Então, quando você seleciona os pensamentos, você começa a ter pensamentos mais elevados o dia todo, você está trazendo saúde para você. Porque você está interferindo nas bases atômicas do seu corpo. Você está fazendo com que as sinergias das células físicas... O que é a célula? A célula realmente... Átomos somados formam moléculas. Moléculas somadas formam células. Células somadas formam os órgãos do nosso corpo. E assim funciona. Mas a base é o átomo. Então, olha a importância da renovação do pensamento. Quanto mais nós renovamos o pensamento para o bem,
para o belo, para o bom, para a harmonia, para a paz, para o Cristo, para Deus, para o Evangelho, para tudo que nós aprendemos de bom, com certeza nós estamos traindo para nós, trazendo para nós as energias de saúde, planificando a saúde em nós, pelo pensamento. Pensamento gera saúde, pensamento gera doença também. Como já dizia um grande pensador, eu não me lembro agora o nome dele, era romano, muito antigo, Juvenal, lembrei o nome dele agora. Ele dizia que mente sã in corpore sano, em latim, mente santa in corpore sano, né? Mente sadia, corpo sadio. Mente doente, corpo doente. Então tudo vem da mente. Desde a estrutura atômica, da estrutura subatômica, quem move isso é a força energética da mente. Nós estamos falando de espírito, porque mente é espírito, tá? Quando nós estamos falando em mente, nós estamos falando em espírito. Isso é questão de nome, tá? Então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, não virá de fora. De fora é apenas um processo de um convite, né? Ela bem dá uma movimentada boa, dá uma acelerada nas funções atômicas, que vão, de alguma forma, fazer as funções também de harmonização nas chamadas, e todos nós temos as nossas moléculas, como eu disse, então as moléculas vão funcionar de uma forma mais harmonizada com as funções harmônicas dos átomos, e a partir das moléculas harmonizadas na sua aglutinação, elas vão interferir em todas as células, e o nosso corpo é composto de trilhões de células. E essas células, sinergicamente alimentadas pela mente sadia, elas vão produzir, se reproduzir o tempo todo realmente de forma harmônica, de acordo com a harmonia do pensamento. E aí eu vou trazer saúde para o meu corpo. Ah, mas se eu tiver doença na vida inteira, mas com certeza eu trago doença do passado também. Mas ela é minimizada ao máximo, porque eu estou agindo na base do corpo físico, que é a ponta do processo energético, é o corpo físico. E a base do corpo físico, no caso, são os átomos. Repito, átomos somados, moléculas somadas, vão formando as células somadas, vão formando nossos órgãos, formando nosso corpo. Então, nesse entrosamento, emissão, recepção, vão ajudando cada um de nós realmente a buscar em nós o remédio das doenças que nós mesmos provocamos em nós. Entenderam? Pensamento. Então, pensar coisa ruim, todos nós pensamos o tempo todo. Então, quando a gente vê um pensamento, qualquer pensamento ruim, vamos ressignificar esse pensamento. Como assim, Jorge? Não vamos reprimir, não. Não adianta reprimir, que ele vai voltar com mais força depois. Tu está sentindo uma coisa ruim, às vezes, com outras pessoas até da própria família, você sente uma coisa ruim, desagradável. Está sentindo, apesar de eu estar sentindo isso contra alguém, é uma coisa que não é... Apesar de eu estar sentindo esse sentimento negativo, eu sou mais do que isso. Eu sou luz, eu sou amor, eu amo a mim mesmo, a vida é bela. Começa a trazer para o pensamento as coisas boas. Então esse pensamento negativo ele vai sendo ressignificado. Daí, 5 minutos depois você já não está mais com esse pensamento. Porque você deu uma direção adequada através de uma crença proativa de que você pode modificar seus pensamentos sem reprimir os pensamentos negativos. Você não precisa reprimir. Repito, reprimir, jogar nos porões do subconsciente, ele volta com força depois, de cada vez mais realimentado do subconsciente. Não joga para o subconsciente, não. Viva com eles conscientemente. Não faz para a sua natureza essa coisa ruim? Faz. Então conviva com isso e procure ressignificar gradualmente. Apesar disso, eu sou isso. Apesar da maldade que eu ainda carrego em mim, mas eu sou bondade em essência. E aí você vai modificando a forma de ver a vida sem se violentar. E isso traz resultado para qualquer ser humano. E o que eu estou trazendo você não é novidade, isso é uma técnica milenar entre os que vivem no Tibete, os que vivem lá dentro de outras linhas de aprofundamento sobre a questão da saúde espiritual. Mas continuando aqui, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que acervem no templo do corpo físico, edificando valiosas reconstruções. Então a mente reanimada no bem, ressignificando, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Não é dizer isso mecanicamente 1000 vezes, também não traz resultado. É você dizer isso e sentir isso. Isso é importante, porque o parâmetro para você poder dizer se você está pensando coisa boa é sentir aquilo que você está pensando para o bem. Então a mente reanimada, ela reergue, né, exatamente a vida microscópicas que acervem no templo do corpo físico, edificando valiosas reconstruções dessas vidas microscópicas. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valoriza. E pode, aí pergunta,
E pode acaso ser dispensado à distância, o passe ser aplicado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra, aquele que emite, e aquele que vai receber ou está recebendo. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então o serviço em torno prosseguir intenso, ele vai continuando aqui, e como já faltam 7 minutos para terminar, eu vou dar sequência a essa nossa reflexão sobre a questão do passe, depois vamos entrar em outro tema, mas que eu possa ter transmitido a você exatamente esse processo de que nós possamos nos curar. Eu sou o meu médico, eu sou o meu próprio terapeuta, eu sou o meu próprio médico, desde o momento que eu começo a fazer uma reprogramação da minha mente, eu começar a colocar crenças proativas e não ficar dentro das crenças que me limitam, crenças que me trazem doença. Repito, crenças como eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não dou conta, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho jeito mesmo. E são crenças que você alimenta. Se você continuar nessa crença, você não cresce, porque está escravo a isso. Você se limita. Mas se você pensar o contrário, não, eu posso sim. Eu sou filho, eu sou herdeiro do universo, eu sou filho de Deus. Sou aprendiz da vida, sou espírito imortal. Então eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Guarda essas palavras que elas são importantes. São proativas. Aí eu começo realmente a confiar em mim. Eu começo a depositar dentro da autoconfiança, buscar exatamente todo o veículo de força curadora que está em mim. Claro que lá fora me ajuda um pouquinho, mas toda ajuda vai partir de mim mesmo, ok? Paulette, muito obrigado aí também pela atenção. Desculpa aí qualquer coisa em relação a quando eu faço a citação da fibromialgia, mas nós sabemos que a fibromialgia é de fundo realmente mais emocional. Aliás, todas as doenças, mas essa principalmente, ela é mais de fundo emocional do que física, claro, até porque a medicina não consegue encontrar nenhum tipo de veículos possíveis, né? Exceto com as pregabalinas da vida, que é só para enganar o cérebro, né? Olha, um grande abraço para vocês. E na quarta-feira nós vamos dar sequência a partir daqui, quando eu falei exatamente dessa realização da prece, a questão do passe à distância, como é importante nessa força curadora através do passe, ok? Alice, um grande abraço, muito obrigado aí pelo retorno aí, tá? Isso realmente é muito importante para mim, um bom descanso para vocês também. E estamos aqui à disposição de vocês, o tempo que for, no que precisar, porque não estamos aqui por acaso. E se eu conheço um pouquinho mais em relação aos processos terapêuticos, mesmo fazendo uma exposição com o André Luiz, eu aproveito os ganchos para poder realmente dar um pouco das técnicas que eu utilizo também nos consultórios, tá bom? Um grande abraço para vocês, muita paz e que Jesus nos abençoe. Obrigado.